portanto, a felicidade é um estado, ela não é a soma, uma espécie de soma de momentos gozosos. Pessoas mais não felizes são capazes de ter muitos momentos gozosos. E, no entanto, a felicidade não é uma resultante desta adição. Ela é um estado e, sendo um estado, torna-se capaz de resistir muitas vezes às contrariedades que a vida sempre trará, porque esta vida, com as nossas debilidades e com as coisas externas com as quais lidamos, sempre vai ter em algum momento, vai ver emergir, melhor dizendo, a carência. Nós somos carentes de muitas coisas. Somos carentes no plano físico, de alimentos sem o qual não vivemos. Somos carentes no plano espiritual, também de um alimento, mas neste caso de um alimento imaterial. E ele começa pela organização mesma da inteligência. Uma inteligência bem ordenada é analogamente como uma casa bem varrida, uma casa limpa, onde é possível enxergar os objetos com maior clareza, sem o pó, a descobrir o formato, a descobrir, vamos dizer assim, a cor. Então, uma inteligência ordenada é algo que, como veremos ao longo de todo este curso, depende de que a memória esteja, vamos dizer assim, com a bala na agulha. Ou seja, esteja dentro das suas bitolas, né? Bitolas aqui no sentido positivo, não no sentido dos bitolados, mas no sentido daquela, vamos dizer, dos trilhos em que corre o trem, né? A memória ela não deve sair desse trilho, porque senão ela se desordena. Então, o Salmo número 1 trata dessa verdadeira felicidade e é a porta de entrada, é uma espécie de pórtico para todos os demais salmos que representa este caminho de autoconhecimento da alma e um autoconhecimento que leva, por consequência quase connatural, as nossas potências superiores ao conhecimento de algo da essência divina. A mesma coisa com o passo seguinte, que é relacionado ao versículo sobre a meditação da lei, né? Aqui também teremos uma associação que não se repetirá. Cada associação essa é a vantagem delas. Ainda que o tópico seja um tópico que se repita num salmo seguinte, como por exemplo a prudência, falaremos da prudência não só no primeiro salmo, a prudência vai aflorar aqui e ali num salmo ou no outro, e em cada salmo eu vou tentar expressar qual é o sentido dela no salmo, porque estas coisas não são como a matéria, que eu estou com a Bíblia, uma bela edição da Bíblia, uma tradução do Padre Matos Soares, e aqui nós vemos a circunscrição material. Tudo que é material está delimitado por uma certa quantidade, um quantum, né? A física quântica não trata de outra coisa também, são partículas elementares de matéria e, portanto, delimitadas. No caso deste livro aqui, delimitadas no tempo e no espaço. Agora, a memória, ela, embora esteja delimitada como potência interna da alma, ela não é uma espécie de circunscrição, vamos dizer assim, da qual nós não possamos ultrapassar. Ela é um pouco imaterial, por isso que ela atravessa o tempo e por isso que ela ajuda tanto a saúde da alma em sentido lato. Uma boa memória, aliás, uma das patologias é uma patologia mnemônica. Se vocês quiserem, peguem qualquer manual de psiquiatria contemporâneo, ele vai ter lá a terminologia contemporânea, mas existe um tipo de patologia pela qual, que é uma espécie de Alzheimer precoce, a pessoa não consegue lembrar-se de conteúdos com os quais acabou de lidar. Não consegue lembrar-se porque levantou-se da cama para ir ao banheiro, não consegue lembrar-se se escovou ou não os dentes há 5 segundos atrás. Então, a memória, embora não seja inteligência, ela integra essa dinâmica psicofísica humana e não é, vamos dizer assim, como a circunscrição material desta Bíblia. E a propósito, esta Bíblia que está aqui, embora materialmente circunscrita pelas páginas e pelo material de que é feito, que vai perdurar no tempo até quando for proporcional ao tipo de matéria que está implicada, aqui é um papel couché em algumas páginas. Papel couché, para quem não sabe, é um papel um pouco mais resistente do que o papel chamois, por exemplo. Eu digo que eu trabalhei com gráfica há um bom tempo,
Conheço diferentes qualidades de papel. Cada papel tem uma durabilidade proporcional ao tipo de matéria de que é feito. Agora, a nossa memória e a nossa inteligência não só duram, não só perduram, como duram e perduram qualitativamente. O que é material só dura quantitativamente. Alguém pode atirar essa Bíblia na cabeça de alguém, há de doer muito, porque ela é pesada. Agora, o que dói muito mais é a dor psíquica, que muitas vezes tem a debilidade da memória como ponto de partida. Então, refazendo, para não perdermos o fio da meada, o passo, nós lembramos aqui, todos já sabemos, aliás, já está arquisabido que o Salmo 1 tem como tópico geral, como tema geral, a verdadeira felicidade, que o versículo 1, cujo exercício vocês repetiram agora, tem como tema a prudência, e o versículo 2 tem como tema a meditação da lei. E ademais, assim, eu só lembro aqui, todos nós devemos ter a humildade de reconhecer, e saber e reconhecer que, primeiro, trata-se de um método de apoio da memória. Não quer dizer que a memória vai ser infalível. O que nós vamos é fazer com que ela seja efetivamente boa e esteja treinada. Porque, em geral, quando ela está treinada e a situação se apresenta naturalmente, sem que a pessoa tenha de lembrar, ela, se já está treinada, vai lembrar com muito maior facilidade. Seja um teorema matemático, seja uma variante do xadrez. Quem joga, eu sei que há entre os nossos alunos quem joga xadrez. Eu, durante algum tempo da minha curta ainda trajetória existencial, eu frequentei um clube de xadrez. Não progredi porque já aprendi a jogar com uma certa idade, e o xadrez é uma arte, e ao mesmo tempo que é uma brincadeira e é uma guerra, e ele pressupõe uma certa ciência, que é a ciência das variantes. Há livros e mais livros, só para vocês terem uma ideia. Anatoly Karpov, campeão mundial de xadrez, um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos, tem um livro de 700 páginas sobre uma variante chamada Caro-Kann. Ou seja, é um tipo de abertura, para vocês terem a ideia de como o xadrez está muito longe, embora possa ser uma brincadeira, de ser algo que não exija da memória. Os grandes enxadristas geralmente têm grande memória. Aliás, uma das fórmulas, um dos tipos de competição enxadrística que se iniciou no século XIX e existe até hoje, é o chamado xadrez às cegas. Vocês sabem o que é xadrez às cegas? O enxadrista fica de costas para o tabuleiro enquanto o seu oponente está de frente. O seu oponente diz, o xadrez tem uma terminologia, E5. E o outro de costas para o tabuleiro diz o lance, E6. E aí o outro faz o movimento, cavalo, F tal. E assim, o sujeito que está de costas para o tabuleiro vai guardando, ele tem na memória e na inteligência todo o movimento do tabuleiro. Para chegar a esse ponto, ninguém chega a esse ponto com uma espécie de milagre. É preciso ter conhecido muito as teorias de abertura do xadrez. Senão, isso se torna impossível. E aqui é exatamente o mesmo com o nosso método. Não adianta decorar no sentido em que o professor Joalês Lopes diz que é ruim, ou seja, repetir mecanicamente. É preciso repetir, decorar é repetir, no meu conceito, entendendo. É preciso entender, não adianta nada, senão, por que muitos alunos, às vezes, passam de ano e no ano seguinte, alguém pergunta-lhes algo daquela matéria, seja física, matemática ou português, e eles não se lembram. Por quê? Quando eles fizeram a prova e que tiraram a nota suficiente para passar, eles simplesmente estavam repetindo mecanicamente, não entenderam. Então, assim, não adianta alguém que não sabe o que é, em português, por exemplo, uma oração subordinada, assindética, reduzida de gerúndio. Se o sujeito que diz esta frase, ele não entende o que é uma oração, o que é uma subordinação, o que é síndeto, que é o termo grego que indica a nossa conjunção e, o que é oração reduzida e o que é um gerúndio, ele não vai lembrar, ele não vai saber identificar. Então, da mesma maneira como o enxadrista precisa, para chegar a esse ponto em que eu falei, de jogar o xadrez às cegas, ter compreendido profundamente a teoria das aberturas, nós também, para lembrarmos o Salmo,
este é o conselho. Eu vou repetir isto tantas vezes quantas forem necessárias. Não estamos decorando a lista telefônica. Então, para lembrarmos do Salmo, devemos lembrar a que altitude ele se refere. Isso aqui é uma cadeia montanhosa. Ninguém chega ao Monte Everest de repente. É preciso ir escalando. Se vai subindo. É uma montanha mais alta, outra um pouco mais alta, e assim sucessivamente. Da mesma maneira como um gênio nunca está sozinho, se formos olhar a história da filosofia, todos os grandes pensadores de todos os tempos tinham no seu entorno geniais outros pensadores. Assim, em qualquer atividade, não se faz um Pelé sozinho. O Pelé, quem gosta de futebol, sabe, jogou no Santos, que tinha um timaço de super craques. Os coadjuvantes eram tremendos, Coutinho, Mengalvio, para os mais velhos, e assim com todos os demais craques naquilo que fazem. Eles precisam, primeiro, aprofundar-se com muito amor e se cercarem de pessoas que amam a mesma coisa. Aliás, a amizade não é outra coisa senão o compartilhamento objetivo de bens e pressupõe o amor à verdade. Quem diz isto não é este mísero professor que vos fala, e sim um sujeito chamado Aristóteles, que diz que a amizade ocorre quando os homens se reúnem em torno da verdade. Onde não há verdade, não pode haver unidade e não pode haver amizade. Pode haver compadrio, gangues, pode haver acordo entre comparsas, mas onde a verdade não impera, nenhuma relação humana é saudável.